Vamos ler aqui em 2 Reis, capítulo 4, verso 38. 2 Reis 4, 38. Voltou Eliseu para Gilgal, havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Nosso Pai, como louvamos e agradecemos ao Senhor por esta manhã tão preciosa. Também obrigado pela noite que o Senhor nos concedeu de descanso, pelo sono, pela respiração. Nós cremos, ó Pai, enquanto nós dormimos, a Tua presença, Pai, era percebida, guardando os nossos lares, as nossas vidas, o nosso interior. Obrigado porque Tu nos conheces, obrigado porque somos Teus por causa de Cristo. E nesta manhã, Pai, habilita-nos como igreja do Senhor, habilita-nos os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra, para proclamar a Tua palavra. Pai, Tu sabes a ansiedade do nosso coração em ouvirmos a Tua voz. Isso tem gerado uma grande expectativa em nós. Por isso, Pai, desvenda os nossos olhos, fale conosco, queremos ouvir a Tua voz mais uma vez. Sabemos que o Senhor tem um desejo muito grande em falar conosco. Por isso, Pai, esvazia as nossas mentes para que elas sejam cheias de Ti mesmo, da Tua palavra, para que possamos ser saturados pela Tua palavra e sairmos edificados. Em nome do Senhor Jesus, nós entregamos nas Tuas mãos esse tempo e rogamos as Tuas misericórdias, ó Pai. Em nome dEle nós oramos. Amém. Queridos irmãos, o contexto todo aqui está se referindo à escola dos profetas. Claro que em todas as circunstâncias existe uma grande dificuldade em todo o começo. E aqui, claro, era uma dificuldade muito grande no qual, vamos dizer que os profetas que estavam sendo ensinados estavam enfrentando. Porque aqui a fome, ela era reinante. Começou um período de fome aqui. Então Eliseu estava ensinando os profetas a verdadeira palavra do Senhor. Seu procedimento, a proclamação, vamos dizer assim, que ele se reuniu com o povo, porque Eliseu estava aqui prefigurando a pessoa de Cristo. Então os profetas estavam assentados diante dele para ouvir as comunicações do Senhor para aquele tempo, como também lá em Lucas 10, 39, como Maria e alguns dos discípulos se assentaram aos pés de Cristo para ouvir a sua palavra. Naquela época de Maria tinha dificuldade? Tinha. A Marta era uma irmã que era muito agitada e queria tirar ela da centralidade de Cristo, de estar ali aos pés do Senhor assentada, para vir ajudá-la no seu trabalho. O Senhor Jesus Cristo disse que não. Uma coisa era necessária. E a Maria tinha escolhido a boa parte e essa não seria tirada. Então esse aqui também é o sentido de assentar aos pés do Senhor. Como os profetas se assentaram aqui aos pés de Eliseu para ouvir os ensinamentos que o Espírito então estava trazendo para esse tempo. E aqui o contexto, uma dificuldade muito grande, era um período reinante de fome. Então, como também em nossas reuniões, há uma dificuldade muito grande, dificuldade para muitos até chegar até aqui, porque, irmãos, tudo vai trabalhar contra, para que você não ouça a palavra, né? Você vai ter cansaço, você vai ter uma série de obstáculos que, de fato, o inimigo vai se levantar para colocar, e muitas vezes são coisas legítimas, que Ele vai colocar diante de nós para a gente não ouvirmos a palavra do Senhor. Mas nós temos responsabilidade em darmos um passo à frente. Eu quero ouvir, eu vou ouvir, porque quão precioso, irmãos, é para nós ouvirmos a voz do Pai. Muito bem, a palavra fala aqui logo no início que havia fome naquela terra. Que dificuldade! Claro que talvez Eliseu, nesse contexto aqui, seria criticado por muitos, porque este homem, ao invés de procurar algumas maneiras
de tentar escapar da fome ou trazer ideias de Deus para sanar a fome, ele reúne um grupo de pessoas e se assenta para estudar na concepção deles algo que seria inútil. Para quê estudar agora? Se a necessidade urge, é a fome. A fome era reinante ali, irmãos. Era tremenda fome. Para vocês terem uma ideia, vocês querem ver a dimensão dessa fome aqui, nesse episódio no qual Eliseu estava ensinando os profetas? Abram, por favor, em 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. Vamos ler aqui, irmãos, a partir do versículo 24. 2 Reis, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 24. Vamos ver se a gente consegue ler até o versículo 30. Ele é muito interessante, para que os irmãos então possam ter uma dimensão como que era a fome aqui nessa época. Diz assim a palavra, 2 Reis 6, verso 24. Depois disto, ajuntou-se Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Agora vamos ler com bastante atenção aqui, irmãos. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Irmãos, a gente pensa que às vezes a questão da fome, muitos de nós às vezes não avaliamos isso porque nós talvez os que estão aqui ainda não sabem o que é ter fome física. Claro que a fome ela vem naturalmente, 10h30, 11 horas, você sabe que está na hora do almoço, você sabe que você vai ter uma refeição ali, mas e se não tiver aquela refeição? Imagina só, aqui eles comiam titica de pombo, mas era pago. Imagina como que era essa fome aqui. Eu sou uma pessoa muito ciosa com relação a comida. Não como qualquer tipo de comida, porque a fome são saciada. Mas quando a fome aperta, há muito tempo atrás eu fui pescar e nós saímos à tardezinha para pousar e não levamos comida porque voltaríamos cedo. A ideia era assar peixes ali na beira do rio, mas o problema é que deu um vendaval, choveu e não teve nem como acender fogo. E não tinha nem peixe, não pegamos peixe, muito vento, e passamos a noite ali, e eu com aquela fome, 2, 3 horas da manhã, uma fome terrível. O que eu fiz? Peguei aquelas iscas que eu coloquei para farinha, aquela coisa bem fedorenta, fizemos um fogo ali, assamos e comemos aquilo. Imagina só. E era uma coisa muito nojenta, porque eu sei quem que fez, eu vi a pessoa fazendo. Então, na hora da fome, a gente come, irmãos. Come, se necessário for, até um animal cru, porque a fome... Estou dizendo isso para vocês terem uma noção como que era esse contexto aqui. Agora, olha o 26. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Você está tendo noção do tamanho da fome aqui, irmãos, que estava reinando nessa época? Cozemos, pois, o meu filho e o comemos, mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Irmãos, imagina você viver numa situação dessa, fome reinante a ponto de sacrificar o seu filho. Isso uma vez aconteceu
ali quando um avião caiu, até saiu um filme, Sobrevivente dos Andes, quando morreram muitas pessoas, e os sobreviventes, para não morrerem de fome, pegavam aqueles corpos mortos, cortavam e comiam. Imagina, tamanha era a necessidade do alimento. Irmãos, nós, em realidade espiritual, porque nós vivemos no mundo espiritual, nós somos espirituais porque temos a vida de Cristo em nós. Irmãos, mas nós temos uma tendência muito grande de murmurar por causa dos nossos alimentos. O Senhor tem colocado em nossas mesas. Quando o Senhor nos mostra a realidade do que significa ter fome, irmãos, nós vamos valorizar cada alimento. Porque, irmãos, o apóstolo Paulo, ele foi um homem que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Na fome, na abastança, uma série de coisas. Mas nesse contexto aqui, Eliseu estava ensinando os profetas. Interessante que, se você olhar para o profeta Elias, você vai perceber, irmãos, que ele ficou um período de fome de 3 anos e meio. Imagina que a fome começou a reinar e Elias é chamado pelo Senhor para ir para o deserto. A fome reinando, e ainda você vai para o deserto. Você vai num lugar onde Deus manda você estar, e ali ele disse que iria lhe alimentar, que os corvos iam trazer comida para Elias. Foi assim que aconteceu. Elias, ele não passou fome, irmãos, mas passou por situações de calamidade, quase fome, porque Deus era com ele. Quando nós estamos na direção do Senhor, seguindo as orientações do Senhor, aconteça o que acontecer, Ele sempre vai nos sustentar, ainda que não tenha alimento. Isso é muito claro. Então, 3 anos e meio, Deus enviou a fome. E aqui, se você ler 2 Reis 8, versículo 1, você vai perceber que Deus que trouxe a fome, e essa fome duraria 7 anos. Seria o tempo dessa fome. Imagina só, irmãos, 7 anos, você tem a convicção de que você vai passar durante 7 anos num período de fome. Meus irmãos, isso pode acontecer? Claro que pode. Nós entramos aí num período de epidemias, está escrito em Lucas 21, 11. Mas Jesus disse também que nesse princípio das dores haveria fome em diversos lugares. Aqui na nossa cidade pequena tem pessoas que passam fome. Entende? Mas imagina durante 7 anos que a fome ela iria atingir todos. Ricos, pobres, negros, brancos, todo mundo, fome. Agora, Eliseu, ele disse assim ao seu secretário: você põe a panela no grande lume aí é um grande fogo, e faz um coziado para os discípulos dos profetas. E esse seu secretário foi para colher umas ervas, e depois trouxe, e essas ervas ele não conhecia, colocou naquela panela, fez aquele cozinhado muito bom, e agora vocês podem dar para os profetas aí. Quando alguém começou a comer, viu que aquilo começou a descer muito mal, começou como que faltar o ar, morde na panela, homem de Deus. E aí Eliseu, ele então providencia algo para tirar a morte que havia naquele alimento, naquela panela. E a gente vai ver depois que Cristo está envolvido em todas as coisas. Quando Cristo de fato, Ele é e tem a primazia em tudo aquilo que somos e realizamos, toda a morte ela vai ser tirada. E eu usei isso também para nós darmos uma olhada para a igreja cristã evangélica em nossos dias atuais, para ver como que estão as coisas, como nós estamos vendo, como estamos contemplando hoje de uma forma geral, o evangelicalismo e os evangélicos, filhos de Deus em Cristo Jesus. Esses são os verdadeiros evangélicos, que passaram pelo evangelho. Como estão vivendo, como deve ser a nossa vida
diante de qualquer tipo de circunstâncias, inclusive quando, se por acaso o Senhor permitir que a gente passa pela fome. Queridos, mas eu quero fazer umas conjecturas aqui, dizendo o seguinte, que muitas pessoas famintas, elas estão buscando um alimento espiritual. As pessoas têm fome de Deus, têm fome da palavra, mas o que muitas vezes são dado a elas é palhas. Usando as escrituras, a gente vai ver depois os textos aqui, que falsificam a palavra. A Bíblia é a palavra de Deus, mas ela pode ser falsificada quando nós recebemos dos nossos líderes mensagens totalmente distorcidas para favorecer aqueles que estão à frente. Isso é lastimável, né? Então, as pessoas estão dispersas. Qual ovelhas que não tem pastor? Agora, queridos, estão buscando pastos verdes, estão buscando fonte de águas limpas e pão fresco, pão do céu, elas querem isto. Mas em muitas mesas que elas vasculham, que elas pesquisam, procuram, buscam, estão à procura do pão do céu, o que elas recebem é aquele pão que advém das tradições humanas, aquele pão que se encontra contaminado pelo veneno das concepções e conceitos humanos, são passados para elas. O que se ensina muito hoje em dia, irmãos, no meio cristão, é psicologia pura. O que se ensina no nosso meio, estou dizendo que não tem o seu valor, tem, mas naquilo que concerne a vida espiritual com o nosso Senhor, não tem nenhum valor, porque é do homem para o homem. Estão me compreendendo? Os alimentos de hoje são todos contaminados pelo tradicionalismo humano. Isto é veneno para as pessoas que estão sedentas da palavra, das tradições humanas, das novidades estranhas que eles apresentam nas escrituras sagradas, distorcendo, porque o que tem que se pregado é moralidade. Estão ensinando os pecadores a viver uma vida ética e moral sem ter a realidade espiritual, sem ter a vida de Cristo. Um cristianismo sem vida não pode ser chamado de cristianismo. Um aglomeramento de pessoas em uma comunidade não significa que aquilo seja uma igreja constituída pelo Senhor, porque se não há vida reinante de Cristo, não pode ser uma igreja de Cristo, não pode ser corpo de Cristo, porque se não houver de fato uma remoção do pecado, uma erradicalização do pecado, não há possibilidade de Cristo habitar, do Espírito habitar, do Pai habitar, porque o Pai não vai habitar em um coração, no espírito de alguém que não foi regenerado. Lembra de Mateus 12, quando Jesus conta aquela história, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares aí obscuros, e não acha lugar, ele diz: vou voltar para minha casa, de onde saí. E quando volta, encontra a casa bonita, ornamentada, arrumada, uma casa cheia de doutrinas, cheia de regras, cheia de mandamentos, muito bonita. Então não há nenhum impedimento para que ele entre ali. Então ele vai e leva mais 7 espíritos. E o último estado daquela casa, que se refere ao corpo daquele homem, se torna pior do que o primeiro. Irmãos, não é isso que acontece hoje, irmãos. As religiões estão fazendo reformas. Cristo vem e destrói o velho prédio, a nossa casa velha, a nossa natureza velha. O nosso velho homem foi com ele crucificado para quê? Para que o corpo do pecado seja destruído. Já foi profetizado lá em Jeremias 1,10: eis que eu te constituo hoje como profeta das nações, para que você derruba, destrói, arranca, para depois poder edificar. Uma edificação celestial, ela acontecerá quando a nossa casa velha, cheia de cupim, que é podre, for destruída. E a obra já foi feita no Calvário. Ele não fez reforma na nossa vida, Ele não veio melhorar a nossa vida, irmãos.
Ele veio nos substituir, não somente na cruz, mas também na vida. Porque muitos pregam, e pregam verdadeiramente correto, precisamente certo, que Cristo morreu no nosso lugar, mas que nós também morremos com Cristo. Esta é uma verdade maravilhosa que fala da nossa substituição. Cristo, Ele morreu no meu lugar, me substituiu, mas fala aqui da nossa inclusão, onde nós também morremos com Ele, mas não foi só na morte. Cristo é o nosso substituto na vida também. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a substituição é tanto na morte como na ressurreição, porque se nós estamos unidos a Cristo, participamos do seu Evangelho, daquela morte compartilhada. É claro que nós damos muita pouca ênfase na ressurreição. Nós fomos ressuscitados juntamente com Ele, fomos assentados nos lugares celestiais. No grego está escrito assim: junto com Cristo estamos assentados nos lugares celestiais. Não é de outra maneira, irmãos. E sem esta realidade, o cristianismo ele só vai patinar. Você vai comer e o alimento vai lhe fazer um grande mal. Vai lhe trazer uma série de acusações. A própria palavra será um vertente acusador na sua vida. Agora, quando você nasce de novo, aí a palavra de Deus, ela é um alimento genuíno para mim e para você. 1 Pedro 2,2: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno alimento, o genuíno leite espiritual, para que dele você seja dado crescimento para a salvação. Salvação de quê? Já não somos salvos? Salvação da alma. Crescimento para a salvação. Por isso que nós temos enfatizado muito, irmãos, a necessidade de crescermos em Cristo. O que é crescer em Cristo? É crescer em santidade. O que é crescer em santidade? É Cristo sendo formado dentro de cada um de nós. Percebe? Então, queridos, aqui havia uma fome muito grande. Aqui havia um treinamento. E todo treinamento em construção, sempre vai haver dificuldades. Se você, irmãos, porque Deus ele não muda. Quando nós nos reunimos, nos assentamos em torno da palavra do Senhor, aos pés de Cristo, para que Ele comunique a sua verdade em nós, sempre vai haver dificuldades, irmãos. Porque criança, ela não consegue ficar muito tempo sentada. Quando nós estamos amadurecendo em Cristo Jesus, aí nós vamos ter prazer. Aí podemos dizer, como o salmista, 122:1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria que é! Então, a minha alegria, ela invadiu meu coração, porque hoje eu irei reunir com meus irmãos, como casa de Deus, para ouvirmos a palavra e cantarmos a palavra. Irmãos, logo pela manhã, a palavra fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, que elas não têm fim e que elas são a causa de nós não sermos consumidos. Irmãos, como deve ser a nossa reunião da igreja? De muita alegria. Quando nós vamos cantar a palavra, irmãos, cantar cantos que vai exaltar a pessoa de Cristo, nós cantamos, parece que como que uma cara azeda, nós não conseguimos nem falar, nem abrir a boca para cantar. Que tipo de Cristo nós estamos louvando, irmãos? Será que nós temos alimentado de Cristo? Porque se o nosso alimento é Cristo, nós vamos extravasar, como Cristo se alimentava do Pai, o Pai do Filho. Ele disse que nos lábios dele extravasou a graça. Irmãos, nós somos salvos pela graça, somos inundados pela graça. João 1,16, todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Por que as nossas reuniões, às vezes as nossas reuniões da igreja, parece que nós estamos num velório. Todo mundo deveria olhar um para o outro e se alegrar, mas todo cabisbaixo, cabecinha baixa. Irmãos, que vergonha isso para nós, que vergonha diante do Senhor. Nós temos que ter um coração alegre. Hoje à noite vamos falar sobre a coroa da alegria. Não faltem, por favor, vamos aprender um pouquinho sobre essa alegria que é indizível, que é imensurável. É uma alegria tão profunda que nos faz chorar. Irmãos, nós precisamos ganhar uma dimensão, se alimentar de louvor, encher a nossa vida de louvor, para vivermos uma vida de louvor, porque é claro
Em toda construção, nós sabemos que sempre vai haver dificuldade. Como aqui para Eliseu, estava ensinando os profetas no meio de uma grande fome. Elias, quando foi chamado para destruir os altares de Baal, reinou uma grande fome 3 anos e meio. Quando Neemias, vocês se lembram? Que Deus colocou encargo no seu coração para edificar aquele muro de Jerusalém. Primeiro Deus colocou um peso, um encargo profundo no coração de Neemias. Porque ele era um homem que estava servindo ao rei, e diante do rei tinha que estar sempre alegre. Mas então Neemias transpareceu a tristeza, que é segundo Deus produz arrependimento. E quando Deus está no controle, não se importa, porque quando Neemias tinha que se apresentar diante do rei, tinha que aparecer com o rosto alegre. Porque quando alguém se aparecia diante do rei com o rosto triste, significava que ele não estava contente, ou talvez com o reinado do rei, com as atitudes do rei, ele poderia ser morto, porque quem não concordava com o rei, como vai ser no anticristo, que a história vai se repetir, quem não concordar com o governo anticristo, serão decapitados, serão presos, serão lançados no mar, não sei como é que vai ser, percebe? Então nessa época Deus levanta Neemias para edificar os muros de Jerusalém. Irmãos, qual que é a função de muro? Muro significa que é para guardar tudo aquilo que está dentro, para separar o que está fora e o que está dentro. Jerusalém foi totalmente arrasada, os muros caídos, templos destruídos, e Deus coloca o encargo em Neemias para começar a levantar o muro. Pensa que foi fácil chegar diante do rei? O rei percebeu: por que você anda triste? Os meus patrícios estão sofrendo, os muros foram derribados. Neemias, por favor. Deus colocou no coração do rei para que então ele pudesse ajudar Neemias. E Neemias foi para edificar o muro de Jerusalém. Quando ele começou a edificar o muro de Jerusalém, vamos dar uma olhada, deixa eu mostrar para vocês aqui, irmãos. Abrem Neemias capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 17. Neemias 2, vamos ler aqui a partir do verso 17. Porque, irmãos, sempre vai ter obstáculo. Tira da sua mente que vida cristã é um mar de rosas, porque não é, irmão. Nesse mundo não temos outra coisa a não ser sofrimento, tribulação, dor, angústia, aflições. Olha só aqui. Neemias 2, verso 17. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos? Guarde essa palavra, a miséria em que estamos. Por quê? A cidade foi assolada, os muros tinham sido caídos, Jerusalém assolada. Jerusalém, irmãos, Jerusalém significa na eternidade a igreja, eu e você. Nós somos a Jerusalém de Deus hoje. Jerusalém assolada, as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos. Aqui daria para a gente fazer um estudo tão grande. Estamos, miséria que nós estamos, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. É isso que o Pai quer fazer em nós. Aqui é uma evolução. Estamos em miséria, seremos reedificados. O Senhor é quem vai edificar a igreja e depois vamos deixar de ser desonra para este mundo, porque nós somos do Senhor, somos um povo peculiar dele, irmãos. Estão me compreendendo aqui? E agora veja aqui o versículo 18. E lhes declararei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Então Neemias edificou aqueles irmãos, fortaleceu o coração deles. Olha, há um projeto que é do Senhor, então vamos. Olha aqui, como é que começa o versículo 19? Porém, essa palavra porém significa o quê? É um contraste daquilo que Deus havia proposto, contraste. Quem que é o nosso opositor, irmãos? Satanás. Ele sempre vai se opor. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gessem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Agora aqui, um homem com firmeza, Neemias, veja o que ele respondeu:
Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Ele nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Mas, irmãos, quando Deus o Pai, Ele tem um projeto para o nosso coração, você saiba de uma coisa: vai ter muitas dificuldades, muitos problemas, mas você, irmãos, é você que Ele quer nesse projeto, é você que Ele deseja que realize isso. Disponha teu coração, fala: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Estão me compreendendo aqui, irmãos? Então, no contexto de Eliseu aqui, a fome castigava rigorosamente milhares de pessoas. Queridos, a fome mata. Amados, mas lembra de João 10:10? Mas Cristo veio. Ele veio para quê? Para que tivéssemos vida e vida em abundância. Agora, em que sentido, no meio da fome, Cristo, Ele vai satisfazer a nossa fome? Vamos ler 3 versículos de João capítulo 6. Abra lá, João capítulo 6. Vamos ler aqui, irmãos, inicialmente o versículo 35. João 6, verso 35. Olha que interessante aqui, irmãos. Se reina a fome, então vamos ver aqui o versículo 35 que diz assim, olha o que Jesus disse. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Irmãos, esse é o nosso Cristo. Olha o versículo 41 desse mesmo capítulo. Ele disse assim: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Sempre vai ter pessoas que vão murmurar de mim e de você por causa do nosso alimento. Percebe? Agora, olha aqui o versículo 51. Jesus continua dizendo: eu sou o pão, mas é um pão muito diferente. Que pão que é esse? Eu sou o pão vivo. Queridos, por que é um pão vivo? Porque Ele vive. Ele é o pão vivo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Como que Ele desceu do céu? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não fomos nós que fomos a Deus, foi Deus em Cristo que veio até nós como o pão, porque a nossa necessidade premente qual é, irmãos? Fome. Nós temos fome. Se você, por exemplo, for lá no Amazonas procurar, eu creio que ali ainda existe algumas aldeias indígenas que são, quando está fora da sociedade, como é que chama? Como? Eu não estou ouvindo, vocês estão de máscaras, né? Estão isolados. Não, estão isolados, que são selvagens, vamos colocar assim, que não é acostumado com a sociedade, estão lá, vive o mundo deles. Porque, se você for lá, você vai encontrar que eles adoram alguma coisa. Adoram o sol, talvez a lua, chuva, fogo, não sei, algumas coisas eles adoram, um animal, alguma coisa. Mas por quê? Porque eles têm fome. E eles precisam de aplacar a sua consciência também. Eles fazendo adoração a qualquer um Deus inventado pela mente deles, isso vai trazer para eles uma satisfação, um lenitivo, vai aplacar um pouco a consciência deles, porque nós fizemos algo. E muitos, irmãos, todo homem que nasce neste mundo, toda pessoa, ela tem fome, só que ela não sabe do que ela tem fome. Irmãos, e nós temos pão para dar para as pessoas, mas é um pão muito especial, é um pão vivo. Ele diz aqui: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém, qualquer pessoa, se alguém dele comer, viverá eternamente.
E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Carne aqui no original é a minha vida. É a minha vida. Irmãos, que coisa linda, que coisa linda. Então, hoje nós estamos vendo muitas pessoas, na ânsia de matar a sua fome espiritual, elas não examinam com precisão aquilo que está sendo dado para elas é um alimento contaminado que elas estão ingerindo, porque não é a genuína, revelada, pura palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Irmãos, a fome faz você perder a noção de tudo. Lembra de Esaú? Esaú, ele chegou morto de fome, e ele era o primogênito do seu pai. Dá uma olhada lá comigo, por favor, em Gênesis capítulo 25, apenas o versículo 29. Gênesis 25, versículo 29. Veja que cena aqui, irmãos, que cena mais interessante. Eu não vou me ater muito aqui não, porque a gente tem que avançar. Mas no versículo 29, diz assim a palavra. Gênesis 25, verso 29. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando, esmorecido, veio do campo Esaú, e disse-lhe: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. Morrer de quê, irmãos? De fome. De que me aproveitaria o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Ele estava desprezando o próprio Senhor. Então era que ele perdeu o seu direito de primogenitura. Depois ele tentou ir atrás, até com lágrimas, buscando o arrependimento do seu pai, para que seu pai voltasse atrás, para que o abençoasse. Mas Deus disse não, agora é Jacó o primogênito. Entende, irmãos? Comida. Tantas pessoas que vocês, talvez, não sei quantos aqui foram para a Bahia, mas nesse estado e tantos outros, vocês forem lá, em alguns bairros, alguns setores, gente, é uma coisa assim assustadora. Menininhas de 13, 14 anos, os pais obrigam elas a se prostituírem por causa de, talvez aí, um prato de comida, R$10, R$15. Irmãos, este é o mundo que nós estamos vivendo. Irmãos, Deus tem nos abençoado nós de uma forma tão abundante, irmãos. Você tem comida diária na sua casa. Mas eu quero falar hoje desse alimento espiritual. Que não se engane, se você não conhecer esse alimento aqui, você vai morrer de inanição espiritual. Então vamos avançar. Eliseu era um homem cheio do Espírito de Deus e estava investindo sua vida no treinamento de outros obreiros que pudessem ensinar com fidelidade a palavra de Deus. Por causa da fome que castigava a todos, Eliseu mandou seus discípulos fazer um cozinhado. Mas o homem que saiu ao campo a procurar ervas trouxe veneno em vez de alimento. E quando todos já estavam se fartando do repasto, soou um grito, lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 40, a parte B, que diz assim: morte na panela, ó homem de Deus, e não puderam comer. Havia morte na panela. Ele pegou aquelas colicíntidas e fez o cozinhado. Eles comeram aquilo que eles não estavam conhecendo. Irmãos, muito cuidado em você comer aquilo que você não conhece. Isso pode te trazer a morte. Olha, um desvio da palavra de Deus, irmãos, às vezes você erra a mira, passou aqui talvez 1 milímetro longe do alvo. Isso, durante o tempo, vai ser um caminho sem volta. Nós temos que não apenas ser precisos na palavra, temos que ser exatos.
exatos. E volto a referir um detalhe muito importante aqui. Começa com a obra na cruz. Não existe outro caminho para nos tornarmos filhos, senão pela nossa co-crucificação junto com Cristo. Essa tem que ser a experiência de todos. Foi de Paulo, foi de todos. O amor de Cristo nos constrange. Um morreu por todos, logo todos morreram. Irmãos, essa tem que ser a nossa experiência, irmãos. Senão, mesmo com a palavra, a própria palavra será para nós coisas terríveis, que vai nos levar até a morte. A palavra tanto ela traz vida como ela traz morte. Percebe? Cristo, Ele é vida para uns e morte para outros. Nós também somos vida para alguns e morte para outros. Vida para aqueles que nós pregamos e eles creram, e morte para aqueles que rejeitam a palavra do Senhor. Porque o próprio Deus, pelo fato das pessoas não acolherem o amor da verdade para serem salvos, Deus envia a operação do erro para que elas então creiam a mentira e caiam para trás e sejam condenadas. Então aqui, morte na panela, ó homem de Deus. Queridos, eles estavam famintos. Será que eles morreram de fome aqui? Não morreram. Por quê? Qual foi o remédio? E só tem um único remédio que pode tirar a morte da panela. E que remédio que é esse? Abra lá em 2 Reis, capítulo 4, é o versículo 41. Olha que lindo aqui, irmãos. 2 Reis 4, o versículo 41 é o remédio que Eliseu usou para tirar a morte da panela. Vamos lá então ler esse versículo que diz assim, olha, preste atenção. 2 Reis, capítulo 4, versículo 41. Olha que interessante. Vamos ver aqui o que eles fizeram para tirar a morte da panela. O versículo 40 fala da morte da panela. Agora, olha o 41. Porém, ele diz, Eliseu aqui, trazei o que, irmãos? Farinha. Farinha, essa farinha aqui aponta para quem, irmãos? Para Cristo. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Lá em Levítico, se você quiser entender isso com maior clareza, Levítico capítulo 2, todo o capítulo 2 vai mostrar da oferta incruenta, da oferta de manjares. A oferta de manjares fala da fina flor de farinha, que eram os grãos de trigos, eram amassados com azeite para fazer aquele pão, aquele bolo também, para oferecer ao Senhor, e o Senhor recebia como aroma agradável, que fala do que, irmãos? Da humanidade de Cristo. Nós acabamos de ler aqui que ele diz, eu sou o pão da vida. Claro que era da farinha. Então, trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse, tire de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Agora eles poderiam comer um alimento genuíno que não faria mal para eles, que faria um bem, que saciaria sua fome. Por quê? Colocou ali figura de Cristo, farinha na panela, que foi a solução para eles. Que linda cena aqui, irmãos, que linda cena. O veneno mata mais do que a fome. O veneno é mais perigoso que a inanição. As colicíntidas não eram alimento, mas veneno. Eram instrumentos de morte, não de vida. De forma semelhante, a morte espiritual principia no cardápio espiritual. Muitas pessoas morrem porque estão ingerindo veneno em vez de uma saudável refeição. Há morte na panela. A causa da morte na panela é que eles estavam comendo algo do qual não conheciam. 2 Reis 4:39, que diz assim: então saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa de colicíntidas, voltou e cortou-a em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conheciam. Irmãos, e tem muita gente comendo alimento que não conhecem.
Olha, Deus está trazendo nesta manhã uma revelação, dizendo que você, cuidado com isso. Onde é que está escrito? Se está escrito, coma. Se não está escrito, joga fora. Aquele alimento pode ser muito mal para você. Irmãos, a gente vê hoje tantos absurdos sendo cometidos no meio do povo de Deus. Irmãos, tantas coisas que, de fato, o nosso coração fica muito triste. É uma baderna, é uma confusão. As pessoas deixam a Bíblia no banco e nós vamos então agora fazer um culto a Deus, o culto da alma, o culto para a satisfação própria. Não tem nada a ver com o Senhor Jesus Cristo, irmãos. É um alimento perigoso, é um alimento desconhecido, é fogo estranho, isso mata, não traz vida. Quando nós recebemos a vida do Senhor, nós temos que se alimentar dele. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quando nós não nos alimentamos de Cristo, nós vamos ter que alimentar o nosso espírito. Com o quê? Com outras coisas que sejam tão boas quanto o nosso Senhor. Mas não é Ele. E nós sabemos que precisamos dEle. E nós sabemos, como Ele disse, que sem Ele nós nada podemos fazer. Temos que alimentar dEle. Temos que comer Cristo, beber Cristo. Então, queridos, eles não conheciam a comida que eles estavam ingerindo. Irmãos, qual que é a destruição do povo de Deus hoje? Oséias 4,6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Falta o conhecimento, é a causa da destruição. A palavra fala que desconhecer o caminho da paz. Irmãos, um povo que não conhece aquilo que come, que não conhece o Senhor, é um povo absolutamente louco. Deus o chama de louco. Quer ver? Tem um texto aqui, abra sua Bíblia, por favor, em Jeremias. Jeremias, capítulo 4. Vamos ler apenas o versículo 22. Jeremias 4, verso 22, que diz assim, olha só, preste atenção. Jeremias 4, 22. Deveras, ou verdadeiramente, o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não inteligentes, são sábios para o mal e não para fazer o bem. Queridos, que coisa triste é isso aqui. Lembra quando Filipe então falou para o Senhor Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Filipe, estou há tanto tempo com vocês. Quanto tempo eu estou junto com vocês? Vocês não têm me conhecido? Quem veio a mim vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Que tristeza, irmãos. Vamos avançar aqui, dizendo que em nossos dias não é diferente, pois o pão nutritivo da verdade está sendo sonegado ao povo. E em lugar da palavra de Deus, as pessoas estão comendo o refúgio de doutrinas engendradas pelo enganoso coração humano. Olha o que diz aqui Marcos capítulo 7, versículo 7. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Em vão me adoram. Eles estão aí ensinando doutrinas. A nossa igreja tem uma doutrina, mas doutrinas aqui, irmãos, que Jesus condena, são aquelas engendradas de preceitos, de conceitos de homens. As pessoas têm conceitos de Deus. Levanta conceito em seu coração que não tem nada a ver com o Senhor, não tem nada a ver com a sua palavra. E por isso que serão destruídos. Não atentaram para o conhecimento, né, que vem de fato do santo. Porque quando o genuíno alimento ele é negado, as pessoas elas vêm para a comunidade, mas elas não serão transformadas, irmãos. Porque é negado esse alimento. Hoje, os nossos líderes, os pregadores, falam mais da autoajuda do que da ajuda do alto. Percebe? É uns mecanismos aí absurdos. Hoje a igreja, ela tem influência política, mas não tem o poder do Espírito. Por isso que as pessoas querem uma igreja animada, querem uma igreja onde pula e rebola e requebra e dá uns rodapés assim.
Estava vendo essa semana um vídeo que um cara estava tocando a bateria numa comunidade e começou ali, e ele se jogou assim no chão. Meu Deus do céu, que emocionalismo é este? Entrou em êxtase e caiu no espírito. Meus irmãos, nada a ver com o espírito. Primeiro que eles dizem assim: não, quando somos tomados pelo espírito, a gente não consegue se conter, nós temos que... Mentira! A palavra fala em 1 Coríntios 14, que o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Que história é essa? Se o próprio Espírito fala que tudo seja feito com decência e ordem, quando há desordem não tem nada a ver com o Espírito, mas é feito em nome do Espírito. Irmãos, isso é bagunça. Algum tempo atrás, um amigo meu de ministério disse para mim o seguinte: hoje em dia você não sabe que as maiorias das igrejas evangélicas, você não sabe se é um centro de macumba ou o que é aquilo lá, porque misericórdia, é uma bagunça só. Gente caindo para lá, para a direita, para a esquerda, vendo anjos, buscando anjos. Cadê Cristo? Cadê a cruz? Cadê o alimento genuíno da palavra? Misericórdia, irmãos. Então, estão ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Meus irmãos, nós vivemos um tempo onde as novidades estão se multiplicando no nosso meio. Temos que estar atento para isso e multiplicando dentro de todas as igrejas. O povo está em busca de novidades. E nós precisamos do quê? Da realidade de Cristo. Precisamos dele, não de novidades. Quando falo para viver em novidade de vida, é viver em vida nova, viver em Cristo. Aí sim as coisas funcionam. A igreja do Senhor está perdendo sua identidade, porque o lucro e não o evangelho é o vetor desse povo. A riqueza material e não a salvação e a mensagem dessa igreja enferma. O sucesso e não a transformação de vidas é o alvo dos nossos pregadores atualmente. Estamos vivendo num tempo da proliferação espantosa de novas doutrinas, novas crenças, em que cada um pode abraçar a fé de acordo com sua conveniência. Mas o Espírito Santo nos adverte em Hebreus 13, versículo 9: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Irmãos, muito claro aqui, o Espírito trazendo para nós uma advertência: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Por que não deixar se envolver? Porque elas virão até nós. Elas virão até nós através do nome de Deus, de pessoas queridas, porque Satanás não vai usar uma pessoa que você sabe que é má para pregar para você. Não. Ele vai colocar pessoas queridas, pessoas que você tem admiração, que você gosta, para falar das Escrituras de uma forma totalmente distorcida. Se esse meu amigo aí que é assim, então eu também. Olha como que ele é próspero. Satanás tem suas táticas, irmãos. Por isso que elas virão, mas não se envolvam com doutrinas. Cuidado com o emocionalismo, com muito choro, às vezes da alma. Se é choro, quando somos tocados pela palavra, na revelação da palavra, amém. Mas por testemunho de irmãos, ainda que sejam verdadeiros, não se impressione com isso, irmãos. Eu amo muito vocês, e começa a chorar. Cuidado com o emocionalismo, porque as pessoas estão trazendo as pessoas para si e não para o Senhor. Moisés levou o povo ao encontro de Deus. Quando João Batista disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aqueles discípulos que eram discípulos de João Batista deixaram João Batista e seguiram Jesus. Aí está certo. Nós não podemos fazer discípulos para nós, porque senão, sabe o que vai acontecer? Você vai ouvir muitos pastores dizer o seguinte: aquela lá são as minhas ovelhas. Irmãos, nós somos ovelhas do pastor.
Só tem um pastor, que é Cristo. As nossas funções foram delegadas por Cristo, mas temos que ter consciência disso. Senão nós vamos comer gato por lebre. Aí nós vamos pedir conselhos de quem, irmãos? Eu preciso me aconselhar com o meu pastor. Irmão, tem que se aconselhar com o seu pastor, que é Cristo. Ele disse lá, Salmos 32, versículo 8, que Ele vai nos instruir, Ele vai nos... como é que é lá o versículo 8? Salmo 32, versículo 8, Ele dizia que ia nos instruir, e o que mais? Salmo 32, 8, Ele diz, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Irmãos, onde nós estamos buscando conselhos, irmãos? Estou dizendo aqui que muitas vezes você vai precisar de um irmão, de uma irmã, para desabafar, porque precisa disso, mas cuidado em buscar conselhos sobre uma grande decisão que você tem que tomar. Cuidado, irmãos. Claro que, se você souber que esses irmãos são filhos de Deus em Cristo Jesus, a palavra fala que na multidão de conselhos há sabedoria, diz lá em Provérbios. Mas temos que ter muito discernimento, senão nós vamos ingerir conselhos que vai nos matar. Muito tempo atrás, meu irmão falou, olha, Cláudio, preciso de um conselho teu. Eu vou entrar numa sociedade aí com um irmão, entre aspas, né, etc. Mas eu falei, ele é irmão mesmo, ele crê no Senhor? Não sei, mas é crente, né? Falei, toma cuidado, a palavra fala muito claro. Eu lembro que eu disse para ele, a palavra fala que cuidado com o jugo desigual. Não caia nessa de jugo desigual. Mas eu já orei a Deus e já está diante de Deus. Você orou, você recebeu a aprovação do Senhor. E esse cara foi numa empresa, meu irmão, foi uma tragédia. Até hoje eles sofrem por causa daquela consequência lá do passado. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado com isso. Saber com quem nós estamos andando, o que nós estamos ouvindo, porque a gente se alimenta pelos olhos, pelos ouvidos. Cuidado para não comer gato por lebre. E aqui, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Olha, Jesus disse lá em Mateus 24, no versículo 4 e o 24 também, ele já advertiu-nos sobre essas questões. O apóstolo Paulo, deixa eu ler para vocês um texto aqui, em Atos capítulo 20, Atos 20, versículo 29, olha que o apóstolo Paulo disse aqui, para nós, a sua igreja, a igreja de Cristo, Atos 20, a partir do versículo 29, olha a advertência, irmãos, que ele deixou para nós. Ele disse assim, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a sua palavra, e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar-lhe herança entre todos os que são santificados. Já voltou para a palavra. Eu vou sair, mas eu vou encomendar vocês ao Senhor e a sua palavra, que tem poder para vos edificar. Está vendo, irmãos, quantas advertências? E tudo está relacionado no campo espiritual do nosso alimento. Vamos avançar um pouquinho mais aqui. As igrejas estão se transformando em supermercados espirituais, onde o freguês é quem determina o produto que ali é consumido. O mercantilismo religioso presente hoje dentro de diversas igrejas chamadas evangélicas sobrepõe-se às indulgências da Idade Média. Sobrepõe e muito. O mercadejamento da palavra de Deus é vergonhoso em nossos dias. Líderes religiosos sem escrúpulos criam igrejas para o seu enriquecimento. Líderes espirituais
sem temor a Deus, transforma a igreja numa empresa familiar, o púlpito num balcão, o evangelho num produto lucrativo, o templo numa praça de barganha e os crentes em consumidores. Irmãos, não é isso que acontece, irmãos, nos nossos dias hoje? Vamos ler aqui o apóstolo Paulo dizendo, 2 Coríntios 2, verso 17: porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Essa palavra aqui, mercadejando, o sentido original aqui é falsificando a palavra de Deus. Irmãos, você já deve ter visto tantos absurdos através da televisão, através de muitos pregadores que, irmãos, é um absurdo como que eles falsificam a palavra de Deus. Jesus diz, vocês vão errar, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, irmãos, temos que nos voltar para a palavra e buscar a orientação do Espírito do Senhor para esses tempos nos quais nós estamos vivendo. Irmãos, hoje em dia nós estamos vendo, que a igreja ela não deve ser apenas uma aglomeração de pessoas, mas sobretudo um exército de pessoas regeneradas que morreram, ressuscitaram com Cristo pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aí essa igreja proposta pelo nosso amado Senhor. Mas hoje em dia, misericórdia. Lá em 2 Pedro 1, capítulo 2, versículo 2 e 3, fala que por avareza farão comércio de vós. Entende? E são muitos que seguirão as suas práticas libertinas. Misericórdia. Então, muitos estão aí, vamos encerrar. Buscam respostas para seus dramas em pretensos homens inspirados, em vez de buscarem a eterna e infalível palavra de Deus, que tem poder absoluto para curá-los do veneno mortal do pecado. E o veneno mortal do pecado que Eliseu ali usou para tirar o veneno da panela foi aquela farinha, figura de Cristo. E o que ele enviou para nós hoje para nos livrar daquilo que era mortal? Está aqui no Salmo 107, versículo 5. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. O que era mortal para nós era o pecado, mas Cristo veio, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio com a finalidade de tirar o pecado do mundo. Quem comete pecado é do diabo. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir, desfazer as obras do diabo. Aquilo que foi colocado em nós, em Adão, entrou pela vida, saiu pela nossa morte junto com Cristo e a nossa ressurreição junto com Cristo. Irmãos, nós temos que nos alimentar dele. O nosso alimento é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo. Amém? Então vamos orar. Pai, mais uma vez, graças te damos pelo genuíno alimento que é o nosso próprio Senhor. Pai, dele nós nos alimentamos, ele satisfaz a nossa fome. Pai, todas as nossas ânsias têm sido satisfeitas em Cristo. Pai, tem misericórdia de nós, nos ajuda cada dia mais a te conhecer, para vivermos uma vida plena em santidade aos teus pés. Guarda-nos em teu nome, Pai. Graças te damos por esse tempo e frutifique a tua palavra em nossas vidas. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.